você precisa sempre manter uma linha de muito respeito, né? Porque você não pode, como líder, perder a sua razão. Agora, isso não significa que você tem que ter melindres para falar com a sua equipe. Os caras são profissionais. Então, quando você entende que você estava no lugar dessas pessoas até ontem, né? Então eu saí de uma posição de atendimento, eu fui para uma área de qualidade, depois para uma área de treinamento, eu me tornei líder de equipe como supervisora, depois fui para coordenação, assumi como gestora de clientes e depois alcancei o patamar gerencial. E em momento nenhum na minha jornada profissional eu tive qualquer problema de ser transparente com as minhas pessoas. Então não tenha receio. E aí, tudo nice com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma live dos líderes atípicos. Aqui, como em qualquer outro canal que eu tenho e disponibilizo conteúdos, eu vou trazer assuntos que vão ajudar você que é líder a formar equipes de alta performance e subir de cargo. Talvez você me conheça, talvez não, mas eu sou a Nice e o tema da nossa live de hoje é retroalimentação de uma metodologia que eu venho ensinando para vocês ao longo desta semana. Então, na live de hoje, eu vou falar sobre a retroalimentação, que é o 7º passo da minha metodologia de trabalho, que eu chamo de Liderando Mais, o L+, onde eu ensino líderes a formar equipes de alta performance e subir de cargo, assim como aconteceu comigo 10 vezes ao longo da minha jornada profissional. Então, para você que não estava acompanhando a live aqui, a live dos líderes atípicos, essa é uma live de aquecimento para o meu lançamento que vai acontecer no YouTube. Então, caso você não esteja inscrito no meu canal do YouTube, me procura lá, canal Liderando Mais, e vai ser por lá que eu farei as 3 aulas gratuitas dessa jornada que eu chamo de jornada do líder de alta performance. Nessa jornada eu vou ensinar em 3 aulas. Primeiro no primeiro dia eu vou falar das oportunidades que o mercado disponibiliza para os líderes que querem crescer na carreira. Eu vou te provar que existem oportunidades, o que faltam são líderes qualificados. No segundo dia da jornada, eu vou te mostrar quais são essas oportunidades, como você pode fazer para aproveitar essas oportunidades que tem disponível. E no terceiro dia da jornada, eu vou te mostrar a trilha que você deve seguir para conseguir formar equipes de alta performance de maneira efetiva e, consequentemente, subir de cargo aí na sua carreira, na sua jornada profissional. Então, no início aqui da live dos líderes atípicos, eu já falei desde segunda-feira passada, da última semana, que a jornada do líder de alta performance vai acontecer pelo YouTube. Então, caso você não seja inscrito no meu canal do YouTube, canal Liderando Mais no YouTube, porque a jornada do líder de alta performance vai acontecer por lá, tá bom? Se você ainda não for inscrito ou inscrita, o link da inscrição estará ou na bio aqui do Instagram, você pode ir lá, clicar no link, a sua inscrição, assim como as 3 aulas da jornada, são totalmente gratuitos para você. Ou você pode também acessar o link por todos os vídeos que eu estou subindo, inclusive na plataforma do YouTube, por onde vai acontecer a jornada. Acessando a descrição ou os comentários dos vídeos, dependendo da plataforma, porque eu subo os vídeos em todas as plataformas. YouTube, Instagram, Facebook, LinkedIn. Então são redes que eu estou muito ativa e frequentemente eu posto conteúdos diários, quiçá até mais de uma vez por dia. Você pode acessar o link da jornada também nas descrições ou nos comentários desses vídeos que eu posto. Boa noite, Ricardo, tudo bem com você? Boa noite, tá escrito ali Dia Cis. Então, boa noite, Di, sejam bem-vindos à nossa live aqui dos líderes atípicos. E hoje o nosso tema é retroalimentação. É o 7º passo de toda essa jornada que ao longo desta semana eu vim aqui detalhando para vocês. É muito importante frisar
que amanhã e na sexta-feira eu vou trazer para vocês as principais dúvidas, os principais pontos de dúvidas que estão sendo encaminhados para mim, através de comentários ou no privado. Então eu estou relacionando todas as principais dúvidas, questionamentos dos líderes que estão participando ou assistindo esse vídeo da live que eu subo gravado depois que ela acontece, e eu estou recebendo algumas dúvidas, alguns questionamentos que eu vou explorar em detalhes nas 2 próximas lives, de amanhã, quinta-feira, e de sexta-feira. Então todos os dias, desde segunda-feira passada, eu venho falando na live sobre cada um dos passos da minha metodologia de trabalho que eu chamo de Liderando Mais, L+. E aí, algumas dúvidas foram surgindo, alguns questionamentos dos líderes que foram assistindo, eles foram me trazendo pontos bem interessantes que eu vou trazer aqui para vocês na live de amanhã, quinta-feira e de sexta-feira, tá? Onde a gente encerra essa jornada da live dos líderes atípicos e eu retomo as lives todas as quintas-feiras, e aí é a live Líder em Foco, que vai acontecer a partir da próxima quinta, até eu organizar uma próxima jornada, e aí diariamente eu volto aqui com vocês, tá? Mas aí eu vou avisando. Então, por que a retroalimentação, que é o tema da nossa live de hoje, ela é tão importante? Primeiro, que a mente da gente, e aí estudiosos, né, do cérebro, eles sempre fortalecem isso. A mente da gente, ela é acostumada a repetições. Então, a nossa mente, ela entende que as repetições, elas são importantes para nós. Sejam essas repetições que você realiza boas ou ruins. Então, o que isso significa? Que quanto mais você repete um determinado hábito, a tua mente vai guardando aquilo e ela vai condicionar você a continuar fazendo aquele mesmo hábito. Então, por isso que é tão difícil a gente mudar o formato de atuação, por isso que é tão difícil a gente mudar uma rota, porque você está tão acostumado a fazer daquela forma que a tua mente já capturou que aquilo é importante para você. Olha só como é delicado isso. A minha missão é aquilo que realmente eu busco levar para todos os líderes, é vocês trabalharem de uma maneira fundamentada, porque no início vai ser uma mudança de rota, vai ser uma mudança de formato de atuação, e isso dói, isso exige de vocês um nível de comprometimento que, sem dúvida alguma, não vai ser fácil no primeiro momento. Então não é uma fórmula mágica. Se fosse uma fórmula mágica, a gente vendia isso, né, como algo que sabe, pirilim pim pim. E não é assim que funciona. A gente sabe que o dia a dia do líder tem muitos desafios, muitos obstáculos a serem superados. Gente, eu não aguento mais tanta falta na equipe. Nossa, tô mal, não consegui de novo me inscrever no processo seletivo, porque eu não atingi metas. Minha equipe não bate meta. Ai, o que eu faço para parar de perder tanta oportunidade na minha carreira? Ai, queria tanto que meu chefe me reconhecesse, mas com essa equipe que eu tô, só por Deus, viu? Nossa, toda hora meu chefe fica falando o que eu tenho que fazer. Eu sei o que eu tenho que fazer. O meu problema é que eu não sei como fazer. Então eu não quero aqui dizer que a minha metodologia, a partir do momento que você implementar, as coisas vão acontecer como no passe de mágica. Isso não é uma verdade. Por quê? Porque exige prática. Exige de você uma recorrência que, se você não se determinar e não se policiar, você vai continuar repetindo os velhos hábitos. E aí nada vai mudar na sua trajetória. Ontem, inclusive, na live, onde eu estava falando aqui sobre feedbacks, eu troquei uma ideia com o Ricardo. O Ricardo, ele está iniciando, ele é supervisor, ele é um líder de equipe que está começando uma nova jornada numa empresa, num ramo totalmente diferente do que ele estava acostumado. E aí ele comentou na live de ontem que ele se deparou com uma colega de trabalho que ela utiliza um formato de gestão que o deixou encantado. Um outro ponto que eu vi que a menina estava fazendo, então ela coloca lá as tarefas dos dias, os feedbacks, os planos de ações, e vai atualizando sempre ali a ferramenta para ela olhar e falar, nossa, isso aqui eu não fiz, então é o que eu tenho que colocar como prioridade.
Meu, eu tô encantado com a forma que aquela menina tá trabalhando. Então ela utiliza de todo o histórico dos colaboradores, ela fundamenta tudo aquilo que ela faz e ela não entra em um feedback sequer sem ter dados e fatos, sem ter insumos que mostrem para ela a direção do que ela deve conduzir ali durante os feedbacks. Então ela, sem dúvida alguma, ela aplica uma metodologia de trabalho e isso faz com que os dias dela sejam mais leves. Nunca serão dias tranquilos, porque o dia a dia do líder de equipe é muito dinâmico e a gente precisa estar acostumado com essa realidade. Mas isso não significa que tem que ser um dia pesado, aqueles dias que você sai do seu trabalho com a sensação de que, nossa, você carregou o mundo nas suas costas e no final das contas você não conseguiu chegar a lugar algum. Esse tipo de sentimento é frustrante, não precisa ser assim. Então, quando você muda o hábito e começa a praticar uma metodologia de trabalho, seguindo um passo a passo, porque as coisas não podem ser atropeladas, né? É claro que um dia ou outro você não vai conseguir seguir aquela rotina, aquela metodologia à risca, mas 80% do seu tempo dentro do mês, se você se habituar a fazer uma gestão realmente muito consolidada, muito fundamentada, você vai notar que naturalmente isso vai virar realmente um hábito aí no seu dia a dia. E eu falo isso com muita propriedade, porque desde que eu descobri esse formato de trabalho, seguindo um passo a passo, quando eu era supervisora, eu trouxe isso para minha rotina também quando eu era coordenadora, ensinando os meus supervisores que quiseram aprender e colocar em prática, porque você não consegue obrigar ninguém, né? Você consegue dar a direção, você consegue mostrar o caminho e cabe a cada um escolher aplicar da maneira que realmente você está dizendo aí que dá certo. Então, quando eu me tornei gerente, eu também trouxe essa metodologia, inclusive para fazer apresentações de resultados para minha diretoria, para mostrar para os meus coordenadores diretos, para os supervisores destes coordenadores, que o dia a dia não precisava ser sofrido. E aqueles líderes que colocaram em prática, eles não só conseguiram formar equipes de alta performance, como também subiram de cargo na carreira, e alguns deles até mais de uma vez. E eu tenho inclusive vários vídeos no canal que comprovam isso, né? Então é muito delicioso quando você cria essa recorrência. Então o nosso assunto de hoje é justamente essa recorrência. Como é que eu consigo criar um hábito diante de um dia a dia tão dinâmico que o líder de equipe tem? É isso que vai separar os homens dos meninos, as mulheres das meninas. É isso que vai fazer a empresa ter um olhar diferenciado para você, se você atuar de uma forma diferenciada. Se você estiver ali, na manada, né, trabalhando no efeito manada, seguindo a rotina que todo mundo faz, porque sempre foi assim, o que vai acontecer? Você não será visto. Você vai ter um esforço muito maior para você conseguir conquistar visibilidade profissional, quando na verdade você poderia desenvolver uma linha de trabalho diferente e automaticamente os olhares se voltariam para você. E aí você começa a ser questionado, como aconteceu comigo várias vezes ao longo da minha trajetória. O que você está fazendo? Eu me lembro de uma operação que eu assumi. Essa operação, ela era a operação patinho feio daquela empresa, era uma operação que ninguém botava uma fé, e quando outras operações as pessoas não estavam conseguindo performar, mandavam para onde? Para essa operação que era o patinho feio. Até que eu recebi a missão de estar à frente como gerente desta operação, eu comecei a desenvolver um trabalho com as pessoas ali, engajando, mostrando para elas e implementando essa metodologia que eu tanto falo. Então, traz para a tua realidade isso que eu estou falando. Eu estou falando no nível operacional, mas vai trazendo para a tua realidade de equipe, como é que você consegue fazer isso aqui que eu vou te relatar, que eu fiz nessa operação, que deu muito bom, e nós conseguimos sair de um cenário de patinhos feios daquela empresa para uma operação que virou uma referência. E aí eu vou te contar por quê. Imagina
que todas as pessoas ali daquela operação estavam desacreditadas, desmotivadas, os líderes não tinham a menor credibilidade quando falavam ou direcionavam algo para aqueles colaboradores, e essa operação não entregava resultados há mais de 2 anos. Eu fiz o processo de me apresentar para todo mundo, de dizer como é que eu ia trabalhar a partir dali. Pessoal, vocês vão me ver um tempo ausente, porque eu vou levantar o histórico de todos vocês, eu vou analisar para eu entender onde estão os pontos de dores de vocês, os desvios que nós estamos sofrendo da forma que vocês estão sofrendo para entregar os nossos resultados. Então, vocês vão perceber que eu vou me ausentar por alguns dias e quando eu voltar novamente, eu vou começar a chamar algumas pessoas para uma conversa para entender como eu posso ajudá-los. Então perceba que antes de eu me isolar para fazer uma análise, eu tive uma comunicação clara. Então, eu primeiro me apresentei para todo mundo e caso você não seja novo ou não seja nova na empresa que você está, você vai mudar o formato de trabalho. Então, a tua equipe precisa saber disso. Porque se você vai mudar o formato de trabalho, você vai precisar de um tempo para você analisar o contexto, considerando esse novo formato de trabalho. Então, se você não comunica e simplesmente se ausenta, a tua equipe vai começar a questionar o que está acontecendo. Por que a minha supervisão não está tão próxima? Hoje não chamou ninguém para conversar. E aí começa, sabe o quê? Aquilo que a gente vê tão comum dentro das empresas, as conversas de corredor. E aí, quando essas conversas começam a acontecer, cada um fala aquilo que acha que está acontecendo. E é isso que geram as fofocas, é isso que geram o distanciamento, as desmotivações das pessoas da equipe. Porque o líder não comunica as mudanças que ele vai fazer antes de efetivamente fazer. Eu fui entender com a cliente daquela operação e com os meus diretos quais eram os indicadores principais daquele negócio. Eu não olhei nenhum outro indicador no primeiro momento. Então, o que eu fiz? Eu analisei aqueles indicadores que eles disseram, ó, esses daqui são os indicadores que estão gerando um conflito com o cliente porque a gente não bate meta. Eu fiz o primeiro passo, eu levantei o histórico do ano daquela operação para eu entender quais eram as variações, quais eram os pontos comuns, o que eles faziam bem, porque a gente nunca é de todo ruim, e também a gente sempre vai ter pontos de melhorias. Então, quando eu fiz esse levantamento histórico, eu me lembro que eu fiquei 2 dias praticamente isolada na minha sala, analisando aquelas informações, já que eu estava assumindo um novo negócio para estudar aquele negócio. Então, uma vez que eu tinha os dados levantados, depois que eu analisei e entendi onde estavam os desvios, eu comecei a olhar cada uma das equipes e eu fui agrupando, que é o passo 3 da minha metodologia, onde estavam os pontos de dores. Então, daqueles indicadores que eu decidi ali como primários, eu fui entendendo quais eram os liderados de cada supervisor que não entregavam aqueles indicadores e fui separando essas pessoas. Eu tinha lá em torno de 150 pessoas naquela operação, então você analisa primeiro de toda a tua equipe, no meu caso de toda a operação. E aí, depois que eu analisei e entendi onde estavam as pessoas que não entregavam os resultados daqueles indicadores primários, aí eu saí de 150 pessoas para 68 pessoas. Então, eu não tinha que fazer um trabalho mais focado num grupo total dentro da minha operação. Quando eu agrupei e vi que eu tinha os 68 colaboradores dos supervisores que lá estavam naquela operação, eu fui analisar onde estava a maior concentração. Então, se eu tinha lá 6 supervisores na ocasião, como é que esses supervisores estavam na concentração dessas pessoas que não entregavam os resultados? E aí, o que eu percebi? Que dos 6 supervisores, em cada turno, né? Dos 6 supervisores, eu tinha uma concentração dos operadores que mais impactavam nos resultados desses indicadores primários
concentrado em 3 dos 6 supervisores. Então, num primeiro momento, eu não conversei com todos os supervisores e nem com todos os colaboradores daquelas equipes. Então, eu já tinha o histórico levantado, eu estava fazendo análise naquele momento e depois que eu concluí a análise, eu agrupei. Eu desci um pouco mais a lupa para eu entender em qual equipe estava a concentração de colaboradores que estavam impactando no resultado daquele negócio. Então, feito isso, eu pedi que cada supervisor entendesse daquelas pessoas que eram correspondentes à equipe deles, o que estava acontecendo, qual era o diagnóstico deles, por que essas pessoas não entregavam resultados historicamente, né? Não estava entregando o resultado naquele mês. Eram pessoas que historicamente, de maneira recorrente, não entregavam resultados. E aí eles me trouxeram esse diagnóstico. Com tudo isso em mãos, o que eu fiz? Eu mobilizei toda a operação e fiz uma reunião apresentando todo esse levantamento que eu fiz. Claro que sem expor o nome de ninguém, mas eu trouxe as informações. Então, onde tinha o nome, por exemplo, Maria, José, João, Joaquina, eu coloquei colaborador 1, 2, 3, 4. Então, eu levei exatamente o levantamento que eu tinha feito nesta apresentação e fui chamando equipe por equipe. Oi, pessoal, meu nome é Helenice, eu sou conhecida como Nice, vocês podem me chamar assim. Estou muito feliz de estar aqui à frente da operação de vocês. Eu cheguei, de fato, para ajudar vocês na virada que nós teremos nessa operação. E eu adoraria que essa virada acontecesse com todos vocês. Então, para isso, eu me isolei. Vocês devem ter percebido que eu fiquei um tempo ausente, porque eu estava fazendo, e aí eu relatei para eles tudo que eu fiz. Eu levantei o histórico, eu analisei cada um de vocês, eu entendi quais de vocês entregam resultados todos os meses, quais oscilam nessas entregas, quais nunca entregaram. E aí eu convidei os supervisores de vocês para me dar um diagnóstico. O que estava acontecendo? Por que a gente tinha essas variações dentro das equipes? E eu já tenho aqui o diagnóstico, eu já tenho aqui o plano que nós vamos juntos aplicar para que a gente possa reverter esse resultado. Nessa operação, existia um absenteísmo lá, pasmem, de 18%. Aquele modelo de negócio era PA fixa. O que isso significa? Que o cliente que contratou aquele negócio era uma empresa de prestação de serviços, ele pagava se a PA fosse logada, se as pessoas estivessem trabalhando produtivas as horas que ele contratou. Então quer dizer que se eu não tivesse pessoas ali trabalhando produtivas, automaticamente eu não faturaria o preço daquela posição de atendimento. Isso gerava impacto no faturamento da operação. Eles tinham 18% das pessoas que compunham aquele quadro total faltando. Gente, era muita gente faltando. Então, o que a empresa fazia diante de um absenteísmo de 18%, que são faltas? Eles contratavam pessoas a mais para suprir essa ineficiência que existia naquela operação. E isso fazia com que eles até faturavam pelas posições de atendimento, só que eles pagavam por cada pessoa a mais que era contratada, porque a cliente falava o seguinte, para você garantir a quantidade de pessoas que eu estou te pagando, eu preciso que você tenha 160 pessoas no seu quadro. Só que o que acontecia? Com o índice de 18% de faltas, e aí na ocasião, não me lembro o número exato, mas vamos colocar aqui que fossem 25 pessoas faltando. Significa que essas 25 a mais contratadas, além daquelas pessoas que faltavam, e mais de 80% dessas que faltavam entregavam atestado, então a empresa pagava pelo dia de trabalho dessas pessoas que faltavam e ainda por essas pessoas a mais para suprir essa quantidade de posições que eram contratadas ali pelo cliente. Gente, como é que essa operação ia fechar no positivo? Nunca na vida. Nunca na vida. Não tinha como. Então, tudo isso que eu estou explicando aqui para vocês, eu relatei na apresentação que eu fiz para todas as equipes. Então, eu trouxe a consciência da operação que nós estávamos com pessoas a mais no quadro. Isso já acendeu um alerta. E eu fiz isso intencionalmente. Gente, nós temos em torno de 25 pessoas a mais. Isso significa que se eu
tirasse hoje 25 pessoas dessa operação que não produzem, automaticamente eu já subiria a minha performance da operação e, consequentemente, eu reduziria o custo de que eu estou pagando a mais. E a operação automaticamente faturaria mais. Conta de mais e menos, né? Uma conta básica. Só que era óbvio para mim, que sou gerente. E vocês que são supervisores, entendam que muitos pontos que são óbvios para vocês não são óbvios para os liderados de vocês. Então, o óbvio precisa ser dito. Pequem pelo excesso. Só pela apresentação e por trazer as pessoas para a consciência dizendo, ó, fica ligeiro, porque eu já sei o que vocês fizeram no verão passado e eu já poderia tomar uma ação agora, que me traria um aumento de faturamento, uma melhora de performance e as pessoas que eu tiraria não iriam fazer a menor falta dentro da operação. Então, primeiro eu dei, né, aquela água gelada, eu dei aquele acorda nos caras. Então, quando eu trouxe aquelas pessoas para essa consciência, por um milagre, como num passe de mágica, no dia seguinte, não por acaso, eu reduzi em 50% o absenteísmo daquela operação. A metade das pessoas que faltavam de maneira recorrente começaram a vir trabalhar, seja por receio de ser mandado embora, por qualquer motivo, não importa. Quando a gente traz e tem um discurso, um papo reto com as pessoas, entendendo que eles são profissionais, assim como nós somos, e que muitas vezes ele estava faltando porque ele achava que a falta dele não era tão impactante assim. Ou ele não tem a visão do todo. Então, quando você, que é supervisor, está falando ali com um único liderado teu, dizendo, ó, você está faltando, a gente já teve essa conversa, você continua faltando, tô dando aqui um exemplo, ele não tem a consciência da quantidade de outras pessoas na sua equipe que está faltando. Então, quando você faz uma apresentação para 100% da sua equipe, explicando como é que a regra do jogo vai ser daqui para frente, que você vai mudar o formato de gestão, que eles precisam entrar na regra do jogo, caso contrário, sofrerão algumas penalidades, assim como você, que está dentro de uma empresa, que também é funcionário e que precisa seguir a regra de um jogo. E se você não segue, você como líder também é cobrado. Então, por que você vai aliviar ou de repente assumir nos seus ombros toda uma responsabilidade que é e deve ser compartilhada com os teus liderados? Então, quando você reúne a tua equipe, assim como eu fiz com aquela operação, quando eu assumi aquele novo negócio, e mostra todo o cenário, gente, ó, só na nossa equipe, nós temos em média por dia, supondo que agora eu sou supervisor e estou fazendo esse discurso para minha equipe, somente nessa equipe, nós temos uma média de 4 a 5 pessoas que faltam por dia. Vocês imaginem o impacto que isso traz? Sabe o que isso significa? Significa que os teus colegas vão ter que fazer aquilo que você deveria estar aqui todos os dias para fazer. A nossa meta, ela é dividida por cada um de vocês. E um que não vem trabalhar, os outros precisam compensar, porque a empresa não quer saber se de repente você faltou e aí ele vai abater esse dia da sua meta. Isso não acontece. Então, eu tenho em torno de X pessoas que faltam por dia e isso está gerando um impacto absurdo para a nossa equipe. Então, isso precisa ser levado para eles de uma forma muito papo reto. É papo reto que tem que acontecer. Porque quando você tem um discurso de maneira transparente, as pessoas começam a perceber que você não está tratando eles como crianças, que você não está menosprezando o potencial que eles têm, muito pelo contrário. E é exatamente o que a Maria colocou ali, ó, no comentário. Transparência e trazer a galera para a realidade. É sobre isso. Então, a gente precisa aprender a ter um diálogo transparente. Você precisa sempre manter uma linha de muito respeito, né? Porque você não pode, como líder, perder a sua razão. Agora, isso não significa que você tem que ter melindres para falar com a sua equipe. Os caras são profissionais. Eu saí de uma posição de atendimento. Então, quando você entende que você estava no lugar dessas pessoas até ontem, né? Então, eu saí de uma posição de atendimento, eu fui para uma área de qualidade, depois para uma área de treinamento, eu me tornei líder de equipe como supervisora, depois fui para coordenação, assumi como gestora de clientes e depois alcancei o patamar gerencial. E em momento nenhum, na minha jornada profissional, eu tive qualquer problema de ser transparente com as minhas pessoas. Então, não tenha receio. Boa noite, Carlos. Boa noite a todos que entraram.
O Carlos coloca ali, boa noite, Nice, vi a notificação e corri para ver do que se tratava a live. A live de hoje é sobre retroalimentação, é sobre recorrências. Eu comentei no início da live que a recorrência, ela faz com que a mente da gente entenda hábitos repetitivos como importantes para nós. Então, sejam os hábitos ruins ou bons, a mente da gente vai guardando aqueles sinais repetitivos como sendo relevantes. A mente não entende por que isso é relevante, mas vai entender que para você isso é importante. Então, o que ele vai fazer? A mente vai condicionar a gente a repetir os mesmos hábitos. É por isso que uma mudança no formato de gestão é tão difícil, é por isso que você mudar o estilo de trabalho, implementar uma metodologia de trabalho é tão difícil, porque a gente está acostumado no quê? No hábito do automático. É apagar incêndio, é fazer mais do mesmo. E aí a tua mente já entendeu que aquilo é importante. Então, a nossa live de hoje, Carlos, respondendo a sua dúvida, é sobre isso, tá? Então, nós estamos falando aqui sobre formas repetitivas, sobre a retroalimentação, que é o 7º passo do meu método, que você, inclusive, Carlos, conhece muito bem, né? Porque praticou, acompanhei tua jornada desde supervisor e hoje um gerente maravilhoso, fazendo um trabalho lindo e sempre colocando em prática o que você aprendeu. Por quê? Porque virou hábito. E olha só, gente, que bacana, né? O Carlos entrou aqui e ele era supervisor na época que eu fiz toda essa reunião que eu estava relatando aqui para vocês. Então, quando eu coloquei o papo reto e disse quais seriam as regras daquele jogo dali para frente, quando a gente começou a fazer um trabalho mais próximo das pessoas, eu reuni todos os supervisores daquela operação e expliquei para eles, a partir de agora, vocês vão jogar o meu jogo, porque vocês estavam fazendo da forma que vocês achavam que deveriam ser, e eu tenho certeza que tentando acertar, só que os números mostram que não está dando certo. Então agora eu vou apresentar para vocês um formato de trabalho que todos nós vamos seguir, eu estarei junto com vocês e a gente vai fazer isso acontecer. E aí a gente começou a implementar planos de ação. Eu expliquei o modelo, cada supervisor ali daquela operação começou a fazer dentro da sua equipe, é claro que errando muitas vezes, porque afinal de contas era uma mudança de mindset principalmente, e de um modelo de gestão que eles não estavam acostumados. Então, quando a gente começou a implementar, eu fui corrigindo a rota. Ó, aqui você precisa pegar mais forte nisso, aqui você pode aliviar. Então, o Carlos deve lembrar muito bem, ele até coloca ali no chat, ó, nunca vou me esquecer do dia D naquela operação. E aí, galera, olha só o que aconteceu. No primeiro mês, que foi o mês que eu assumi, depois que eu fiz todo esse trabalho de mobilização, de conscientização, era o mês de dezembro, eu me lembro como hoje. Eu assumi na primeira semana de dezembro e nós fomos para as reuniões. Depois que eu coloquei todo mundo aqui, ó, volta pro pão, carne louca, vem aqui pra você entender como é que você tá jogando o jogo, porque não tá legal. Quando eu comparei a primeira quinzena de dezembro com a segunda quinzena do mesmo mês, nós evoluímos a nossa entrega em torno de 25%. Peraí, mas no final do ano, era uma linha editorial, tinham que fazer vendas, era uma operação de vendas, eu me lembro, e a gente conseguiu evoluir o resultado. Isso é possível? Sim, isso é possível, desde que você tenha um formato de trabalho que as pessoas entendam um sentido por trás daquilo. Precisa fazer sentido para elas, porque se não fizer sentido, esquece, você vai ficar remando e as pessoas não vão acatar os teus direcionamentos. Entenda isso, sabe? Sai dessa linha de fazer mais do mesmo, estrutura um modelo de trabalho que realmente funciona. As pessoas começaram a entender e quando elas perceberam que os resultados estavam acontecendo, eu era a primeira a fazer barulho dentro daquela operação. Então eu reconhecia, fazer a estratégia inversa. O que normalmente o líder fala: gente, de novo, galera, a gente precisa evoluir, pessoal, mais uma hora que a gente não bateu, vamos pra cima, não sei o que. É aquela gestão superficial. Quando, na verdade, se você melhorou que seja 1%, faz barulho com a tua equipe. Reconhece os caras, porque quando você faz essa estratégia, inclusive valorizando, outras pessoas ali vão querer fazer a mesma coisa. Então, é isso, sabe? É sobre isso. É sobre você contagiar e não contaminar um ambiente. Então, a gente começou a
ter um crescimento ali na entrega dos resultados. No mês seguinte, já todo mundo inteirado, entendendo o ritmo, os supervisores já engajados ali na metodologia que eu tinha implementado com eles, nós batemos meta numa operação que estava há mais de 2 anos sem bater meta, com pessoas desacreditadas. Você não consegue fazer um omelete sem quebrar ovos. Então, evidentemente, algumas pessoas eu tive que desligar, né? Inevitavelmente. Com isso, a gente não sentiu falta dessas pessoas que saíram porque já não contribuíam. E eu só tomei a decisão de desligar depois que eu tive certeza de que eu fiz tudo o que eu podia e essas pessoas não quiseram colaborar. Então a gente não consegue fazer milagres, né? Quem não quer ser ajudado, e de verdade, eu, Nice, não perco tempo hoje, né? Como mentora de líderes, eu não perco tempo com líderes que não estão nem aí, que estão de brincadeira na tomateira. Eu, de verdade, eu dou 200% de mim para quem está comprometido, por quem busca uma causa, por quem de fato quer formar equipes de alta performance, crescer de cargo na carreira, assim como aconteceu comigo. E aí, automaticamente, eu dou tudo de mim para que esse líder realmente consiga ter a visibilidade profissional que ele merece ter para crescer na carreira. Então, é sobre isso. E aí nós batemos metas naquela operação por um milagre? Não, né, gente? Muita ralação, muito trabalho, por 8 meses consecutivos. Uma operação que não batia meta. Nós saímos de uma visibilidade que tinha naquela empresa, de a operação dos patinhos feios, para uma referência. Nós viramos uma referência ali dentro daquela empresa. Todas as outras operações que transferiam os problemas para aquela nossa operação começaram a nos respeitar, começaram a ver que tinham ali profissionais que inclusive prestaram vários processos internos e foram promovidos. O Carlos, inclusive, que entrou aqui, ele foi promovido, ele participou de um processo seletivo interno e foi promovido de supervisor a coordenador. Porque cada vitória, ela era muito comemorada porque era uma vitória de verdade. E aí a gente, no mês seguinte, no mês de janeiro, iniciamos um propósito do 12 de 12, que era bater as metas todos os meses do ano. Eu me lembro de um dos meses, se não me engano, o 3º mês, que era um mês muito importante para o método dar certo ali, porque o cliente, ele via como, bateu o primeiro mês, segundo, será que o terceiro vai se sustentar? Porque 3 meses é onde você consegue observar uma sustentabilidade, você calcula projeções anuais, você valida o processo. E aí foi quando, de acordo com os dados que estão ali, e a análise daqueles dados diziam que a gente ia bater 100,6%, era uma coisa assim muito, extremamente absurda, e a gente conseguiu entregar 110%. Então, cara, o método assim foi muito legal, de modo geral. São 7 passos que, como a gente contou aqui, em 30 dias a gente conseguiu colocar a operação no eixo e depois fez sua superação de meta. E depois desse case, que o negócio não parava de ser comentado na empresa, nossa, que orgulho, cara, de patinho feio ali, a gente se tornou os caras assim, mesmo espírito campeão. Era algo assim muito importante pra gente, talvez os outros não soubessem quanto era. E aí muita gente quis começaram a querer fazer parte. Eu me lembro dessa época, gente de outras operações queriam entrar na nossa para poder fazer parte daquele momento, porque todo mundo também quer estar no time que ganha, né? E aí foi um momento que teve uma oportunidade interna na companhia de fazer um processo seletivo, que é o da promoção. A gente conseguiu, foi muito emocionante, foi um dos dias assim, mais importantes mesmo da minha vida. E depois de um tempo fazendo um trabalho brilhante, implementando uma metodologia e fazendo acontecer, ele acabou saindo daquela empresa, foi conhecer outras culturas, foi se capacitar e se sentiu preparado para encarar um processo seletivo para uma gerência. Eu vim aqui compartilhar, dividir um momento muito importante da minha carreira, que é a minha promoção para gerente de operações numa empresa multinacional, onde a partir da metodologia, dos seus pilares, né, e todo o processo que envolve ela com foco nas pessoas, consegui ter a minha promoção e, na verdade, a 2ª promoção fazendo uso do método. Então, gente, olha que coisa mais linda, de supervisor a gerente, aplicando uma metodologia simples,
que não tem nada de diferente do que vocês como líderes fazem no dia a dia de vocês, simplesmente porque eu organizei, né? Então, ao longo da minha trajetória de mais de 15 anos como líder, eu descobri quais são os pontos comuns dos líderes que se destacam na carreira. Eu quis me destacar na minha carreira e aí eu falei, peraí, eu vou observar. E comecei a compilar todas as etapas que eles faziam, que eram pontos comuns, assim como eu também comecei a fazer. E foi aí que eu criei os 7 passos da minha metodologia, que se você seguir da forma exata que eu direciono, eu garanto que você vai conseguir formar equipes de alta performance e subir de cargo também. Aconteceu comigo e com dezenas de outros líderes que fizeram isso acontecer. Esse case é um dos cases que eu tenho um imenso carinho de relatar, porque de fato ele fez toda a diferença não só na minha vida, mas na vida de todas as pessoas que se permitiram colocar em prática da forma que eu direcionei. Então, é um pilar de confiança, né? A gente precisa confiar na liderança, em quem está ali na frente. E a forma como você, líder, faz todo o seu processo de comunicação, como você desenvolve todo esse trabalho com a tua equipe, é o que vai fazer eles observarem você com um olhar diferente. Muitas vezes, quando o líder se sente frustrado, e muitas vezes ele fala assim, cara, eu já fiz de tudo, e as pessoas da minha equipe não acatam os meus direcionamentos. Pode ter certeza que você está pulando uma das etapas que são comuns e que todos os líderes deveriam colocar em prática. Gente, é simples assim. Levantamento histórico de dados, porque sem dados você não direciona a tua equipe de maneira assertiva. Análise desses dados, porque o dado pelo dado também não quer dizer nada. Agrupamento de acordo com as necessidades e o gap dessas pessoas. Insere num plano de ação que é modelo, um modelo simples, gestão à vista para você conseguir acompanhar toda semana e não mude o plano. O que você tem que mudar é a rota, é a ação, mas o plano que você estabeleceu com um grupo de pessoas que serão acompanhadas, é esse grupo que vai estar no plano e ponto. Você não mexe nisso mais o mês inteiro, só vai retroalimentando. Aí depois do plano, você entra com aquilo que é o dia a dia do líder, é o compromisso com o feedback estruturado. Mas como assim, Nice? Você vai chamar essa pessoa para o feedback, você vai contextualizar de todas essas etapas. Olha, por que você está aqui? Eu levantei o histórico, eu fui entender as suas dificuldades. Com a análise que eu fiz, eu entendi que você tem 80% dos impactos do seu resultado no ponto A e no ponto B. E é isso que nós vamos trabalhar durante todo esse mês. Por isso, você está inserido num plano de ação, onde toda semana eu vou te chamar aqui e a gente vai firmar compromissos juntos. Olha só, no seu histórico, a sua história, os dados mostram que você entregou no seu melhor mês tantos %, ou tantas vendas, ou tantos contratos, enfim, depende aí do seu modelo de negócio. Esse é o teu recorde. Eu quero você quebrando o recorde este mês. É assim que a gente forma equipes de alta performance. É provocando, é desafiando, é mostrando para as pessoas que elas podem sim irem além. E aí, depois que você aplica esses outros 2 passos, né, que é o compromisso e o feedback estruturado, você só retroalimenta, que daí é o 7º passo. E aí você vai fazer isso de maneira recorrente. O que vai acontecer na tua mente? Ele vai capturando os sinais de recorrência. Ele vai falar, opa, peraí, aquilo que ela fazia de repetição não está mais acontecendo. Então agora eu preciso me adequar, porque ela tá me mandando outros sinais. E aí você começa a mudar os hábitos e a mágica começa a acontecer, né? Então, o Carlos coloca aqui, ó. Lembra quando tivemos que aumentar depois as vendas pelo cartão de crédito? Foi uma outra mudança que tivemos de fazer depois de termos conquistado a meta. E como me lembro, Carlos, assim, eu me lembro de cada desafio que nós enfrentamos juntos, porque líder nenhum faz nada sozinho, né? Sempre haverão novos desafios depois do superado, sem dúvida. E é isso que faz a gente querer ir além, né? É isso que faz a gente enxergar o potencial que nós temos. Então, quando eu falo de retroalimentação, entendam que a recorrência e você fazer esses 7 passos toda semana é o que vai fazer você despertar para um novo formato de gestão, que vai consequentemente despertar os seus liderados para querer fazer diferente e se sentirem importantes. Inclusive, nessas 2 últimas semanas, eu estou fazendo lives diárias aqui pelo Instagram. E nessas lives eu venho relatando em detalhes
detalhes o que está dentro de cada um desses passos. Então, a minha sugestão, reserva um período do seu final de semana para maratonar todas essas lives, caso você tenha perdido uma delas. Por quê? Essa live, ela é uma live de aquecimento para a jornada do líder de alta performance, que vai acontecer na primeira semana de agosto. E aí lá, eu vou te mostrar que tem oportunidades para qualquer líder que queira crescer na carreira. O que está faltando são líderes qualificados. No primeiro dia, é isso que eu vou te mostrar lá. No segundo dia da jornada, eu vou te mostrar o que você precisa fazer para se qualificar e aproveitar essas oportunidades. E aí no terceiro dia, que na minha opinião técnica é o mais importante, eu vou te mostrar a trilha que você deve seguir para você conseguir formar equipes de alta performance e crescer de cargo. Então, gente, não perde a jornada. Se você ainda não se inscreveu, o link está aqui na bio do Instagram ou em qualquer vídeo que eu estou subindo nas 2 últimas semanas. Na descrição ou no comentário, é só você clicar e se inscrever. Tanto a inscrição quanto as aulas da jornada são totalmente gratuitas, mas para o líder que quer subir de nível, no último dia da jornada eu vou te contar e fazer um convite muito especial. Então assiste toda a jornada e aí, se fizer sentido para você, no convite você vai entender o que você vai precisar fazer para conseguir aprender a aplicar esses 7 passos. O meu curso online, que é acompanhado de mentorias. E essas mentorias, elas existem por quê? Porque é muito difícil a mudança de hábito. Então, quando você pega uma metodologia de trabalho e tenta implementar sozinho, eu fiz isso para eu conseguir compilar. E era tentativa e erro. Então, eu demorei para eu sair do patamar de supervisora a gerente. Se eu estou há 9 anos como gerente, eu demorei em torno de 6, 7 anos para eu conseguir fazer a minha jornada de supervisora gerente. O que eu quero, transbordando todo o meu conhecimento de mais de 15 anos como líder de equipe? Fazer com que o seu tempo seja muito menor do que o meu, porque eu sei qual é a trilha, eu encontrei o caminho. Então, para que você vai ficar na tentativa e erro sofrendo? Então, no curso, eu vou detalhar para você a ordem cronológica que você deve seguir. E as mentorias a gente vai ter ao vivo, recorrentes, 1 por semana, para que você tire dúvidas no momento que você estiver implementando a metodologia. Ontem mesmo eu fiz uma mentoria com um dos meus alunos, o Heraldo, e ele não estava conseguindo estabelecer e concluir a etapa do passo 3, que é o agrupamento, porque o modelo de negócio dele não tem nada a ver com o modelo de negócio que o atendimento tem, por exemplo, é completamente diferente. Então ele falou, Naice, como é que eu vou aplicar o passo 3 no meu modelo de negócio que não tem nada a ver com atendimento? Ele compartilhou a tela, eu fiz junto com ele, nós trilhamos juntos, foi incrível. Ele saiu de lá com a lição de colocar, né, de fundamentar no formato que eu tinha direcionado, e na próxima mentoria eu vou auxiliá-lo, validar se está no caminho ou não. Então é para isso que serve a mentoria. Fazendo uma analogia para você entender, o curso por si só é como você se inscrever numa academia, não tem lá um personal e você vai ter que aprender e desenvolver os exercícios sozinhos para alcançar o seu objetivo. A mentoria é como se fosse uma personal trainer que vai pegar na sua mão. Então, se você estiver muito acelerado, vai falar, opa, vai devagar, ó, cuidado com isso, cuidado com a forma daquilo, vamos acelerar. Então, a mentoria, ela serve para dar o ritmo que você precisa para acelerar e te ajudar, de fato, nessa missão de formar equipes de alta performance e subir de cargo na sua carreira. Porque, afinal de contas, esse é o objetivo de qualquer profissional que quer crescer profissionalmente falando, né? Oi, Dri, tudo bem? A Dri coloca aqui no chat. Passei por isso com você e cada evolução da equipe era uma motivação a mais. Foi um período maravilhoso. Gratidão por cada ensinamento. Eu que agradeço, porque você realmente aplicava com muita dedicação. E é essa a diferença, né? Quando você tem liderados que aprendem, que decidem colocar em prática e confiam nos seus direcionamentos, não tem como dar ruim, gente. Não tem. E para o seu liderado fazer o que você está direcionando, você como líder precisa
transmitir essa confiança, porque a confiança ela é conquistada, né? Não é você pegar um crachá e falar, eu sou teu líder e você tem que confiar em mim. Ela é conquistada. Então não se intimidem diante da equipe de vocês, sabe? Não aceitem mimizentos, mobilizando outras pessoas ali dentro da equipe de vocês. Tomem ações efetivas com esses mimizentos de plantão, agrupando para você tratar de maneira pontual. E aí você vai desafiando as pessoas da sua equipe, respeitando sempre o potencial de cada um deles, tá? A Adri coloca na trilha da excelência. Parabéns. Parabéns para todos nós. Queridos, vocês entenderam a importância da retroalimentação, de você colocar em prática toda semana a repetição desta metodologia para que você consiga formar equipes de alta performance e subir de cargo? Porque pensa o seguinte, o absenteísmo vai empacar você de formar uma equipe de alta performance. Muito menos você vai conseguir subir de cargo. Se você tem problemas de atraso, você não consegue formar equipes de alta performance, porque você vai ter um esforço muito maior. Se você trabalha no automático e não dá foco na gestão da sua equipe, você também não vai conseguir formar equipes de alta performance. E o crescimento na carreira, ele é efetivamente a consequência de todo um trabalho construído. Então é sobre isso. O meu trabalho e aquilo que eu realmente faço com os meus conteúdos em todas as minhas redes é ajudar esses líderes nessa missão. Formar equipes de alta performance e subir de cargo na carreira. Por quê? Porque quanto mais alto o seu degrau como líder, mais poder você terá para formar outras equipes que também terão líderes que serão formados por você, e a gente vai formando todo esse movimento lindo de uma liderança inspiradora, de uma liderança realmente que se torna uma referência para suas equipes. Bom, é isso por hoje. Olha só, já se passaram 50 minutos aqui da live. Gente, é um momento tão lindo para mim que de verdade eu nem noto passar. Eu espero ter ajudado vocês de alguma forma, ter trazido alguns insights. Inclusive, eu vi aqui, ó, a Maria, ela contribuiu colocando que transparência e trazer a galera para a realidade, isso é importantíssimo. Cariane, comprometidíssima, todos os dias aqui participando da live, muito ativa lá no grupo, sempre curtindo os posts que eu faço no grupo dos líderes de alta performance. Sensacional ter pessoas assim como você, sempre participando, Cariane, de verdade é um prazer transbordar na tua vida. Eu quero várias Carianes aqui me acompanhando. E aí a Cariane coloca show, nice, dicas grandiosas. Então é sobre isso. A Maria coloca assim, sensacional, obrigada por compartilhar tanto conhecimento. E isso não é nem sombra do que eu quero transbordar na vida de vocês lá na jornada do líder de alta performance. Então, se vocês não estiverem inscritos ainda, não perde, gente. Faz a inscrição de vocês e eu espero vocês lá na jornada do líder de alta performance. E para encerrar, amanhã e na sexta-feira eu vou trazer aqui as principais dúvidas. Então, se vocês tiverem dúvidas de algum dos temas que vocês acompanharam ou não acompanharam, alguma situação que vocês vivem na equipe de vocês e que vocês não estão conseguindo desenvolver um trabalho produtivo com a equipe de vocês, isso vem gerando em vocês frustrações, ansiedades, desmotivações, porque o líder é ser humano, né? E vocês também passam por esse tipo de angústia. Comenta nos meus vídeos, façam comentários, questionamentos, mandem as dúvidas, porque amanhã e na sexta são esses pontos que eu vou trazer aqui nas lives. Então eu vou trazer as principais dores, dificuldades desses líderes em cima dos comentários e das pesquisas que eu sempre realizo com os líderes que me seguem. E aí eu vou trazer aqui para vocês algumas alternativas, alguns insights, algumas dicas que possam ajudar vocês sempre a formar equipes de alta performance, porque eu quero ver vocês cada vez mais subindo de cargo na carreira, tá bom? Então, é isso por hoje. Eu desejo a vocês uma noite incrível. Gratidão por vocês estarem aqui me acompanhando, porque isso me dá muita motivação também. Isso faz com que realmente os meus dias fiquem mais felizes e que eu ajude e contribuo de alguma forma com todo o conhecimento que eu tenho aí da minha trajetória de mais de 15 anos como líder, tá bom? Uma noite maravilhosa aí pra vocês. Beijo nos corações e até amanhã. Tchau, tchau, meus queridos. São 3 pilares que sustentam todo Liderando Mais: controle emocional, análise crítica
liderança transformacional, porque quando você foca naquilo que você tem controle, os resultados vêm no longo prazo. O fato é o seguinte: a dor passa, mas o seu crescimento na carreira como líder, formando equipes de alta performance, fica.